Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você leu certo, prompts do chat GPT para ocultistas pelo morte súbita. Inteligência artificial vai roubar um monte de emprego por aí, caos, problemas, mas e dentro da magia? Inteligência artificial veio para ajudar ou para complicar? E hoje no Boteco a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Vamos falar com o chefe Thiago Tamussauskas, mas antes de chamar o gênio que juntou esse monte de prompts, chamando para o Boteco pelo Mayhem, Rodrigo Lutarque. Olha, a matéria do Thiago explodiu minha cabeça literalmente e eu vi a possibilidade de encurtar o aprendizado, de você pegar a curva de aprendizado e utilizar uma ferramenta para você encurtar o aprendizado. É isso que eu estou tentando propor aqui nessa discussão. Usar a inteligência artificial a nosso favor. Diretamente do Conexão Pagã, André Correia. André Correia está sem som e foi mutado pelas inteligências artificiais, então eu vou chamar Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Será que a gente, ao aprender a dominar os prompts de comando do chat GPT, a gente vai se tornar apto a realizar a verdadeira magia que Crowley falava? Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, para quem está aqui comigo, Konbawa, para quem está no Brasil, Konnichiwa, se estiver vendo isso à tarde, em outro horário. E se você não sabe o que é isso que eu estou falando, ChatGPT está aí para vocês poderem fazerem a tradução, porque até isso ele está fazendo e daqui a pouco ele está roubando meu emprego de traduzir grimórios. E diretamente dos reinos de Babylon, Bárbara Vestanox. Oi, gente, 93, esse é um assunto muito bom, né? Nós estamos aqui repetindo a fórmula da humanidade de ficar muito desesperados diante de novas tecnologias, mas em breve a gente vai dominar mais essa e sejamos otimistas. E hoje a gente está também contando com o Rafa Reis, vai falar um pouquinho da parte de tradução. E aí, pessoal, eu dei uma olhada lá na matéria do Thiago no Morte Súbita, não entendi muita coisa, mas achei muito interessante, então estou aqui para ver se eu entendo um pouco mais também. E hoje a gente tem o nosso poeta para avaliar as qualidades poéticas também do chat GPT, Frater Rael. Salve, Ivan! E aí, boa noite a todos, Paz Profunda 93, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de tudo aí. E, cara, eu estou muito curioso também, assim como o Rafa, eu estou querendo saber mais, né, sobre o chat GPT. Ainda não adentrei esses reinos e o submundo do chat GPT, mas quero compartilhar também algumas questões, né, que a gente sempre fica fazendo quando se depara com esse tipo de novidade tecnológica, quando a gente se depara com determinados momentos da humanidade. Então, acredito que vai ser uma noite bem interessante. André Correia foi liberado, a gente fez a evocação de Cernunos e você estava mutado. Ele continua mutado. Então vai assistir a gente, então. Então vou chamar diretamente do Morte Súbita, Thiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vai ser um programa interessante, porque é aqueles assuntos que parece que tá na crista da onda agora, mas em pouco tempo a gente vai olhar para trás e falar, nossa, olha que engraçado ele discutindo isso. É como ver um podcast dos anos 2000 falando sobre o Napster. Então é uma coisa que vai ser interessante, acho que nos próximos anos, mas depois vai ter piada. Então acho que a gente vai levantar. Rodrigo, você quer começar? Porque a gente levantou vários tópicos, vocês se organizaram enquanto o pessoal não estava vendo, e aí quem vai gerenciar hoje vai ser o Rodrigo. Tá, deixa eu fazer primeiro uma contextualização. Aqui em Belo Horizonte tem uma escola de design, que é o INAP. Há algumas décadas atrás eu fiz um curso de desenho artístico. Só que, assim, não fui para frente por causa da minha procrastinação básica da vida. Mas por que eu estou citando? Porque eles ensinam de tudo de design. E a parte da pedagogia deles para ensinar o AutoCAD, que o Marcelo deve conhecer bastante na área de arquitetura,
eles têm a seguinte premissa: eles não ensinam diretamente o AutoCAD para a pessoa. Eles começam com um desenho técnico de perspectiva. Então, pega uma pessoa que não sabe fazer um traço e ela, naquela prancheta grandona, começa a fazer desenhos arquitetônicos tradicionais. E aí, depois, ele vai aprender a tecnologia. Então, eles conseguem, dessa forma, fazer com que a pessoa aplique a prática em uma nova tecnologia. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? Porque a gente está no limiar de uma revolução, como o próprio Tiago disse, daqui a alguns anos, ou talvez até meses. Isso já vai está totalmente datado. Daqui a alguns anos os robôs vão estar rindo da gente, né? E, assim, estamos no começo de uma revolução. Como magos, a gente tem que estar aí no começo da revolução e pensando nas possibilidades do que a gente pode fazer de bom para a gente e para o mundo. Então, o Tiago, um dia desses, ele chega, me manda uma mensagem no Telegram, assim, fala: Rodrigo, olha esse artigo. Aí eu comecei a ler o negócio, eu vi um prompt de um assunto que eu não domino, que é gematria. Eu fui lá testar e explodiu a minha cabeça. Porque ali eu vi a possibilidade de aprender de uma forma mais fácil, não usando o ChatGPT para tudo, mas para pegar a teoria, comparar o que está sendo feito, fazer o cruzamento de dados e ali entender uma coisa que é bem complicada para mim. E se o AI estiver fazendo isso certo, a gente deveria testar esse prompt com gente que sabe gematria, fazer um Mayhem 2.0 aí depois, chamar os cabalistas aí, e testar a gematria da AI e ver se tiver certo, vai ser uma ferramenta fantástica. Hoje, antes de começar aqui, eu testei todos os prompts que o Tiago nos abençoou, e tem, inclusive, de enoquiano. Aí eu olhei assim e falei: nossa, o Robson deve explodir a cabeça com essa. Fala, Tiago. Bom, primeiro eu pedi desculpa para o Robson pelo enoquiano do prompt e fazer uma proposta, né? Acho que a gente pode fazer o primeiro... Ali tem, acho que tem uns 10 prompts, será que já tem? Por aí. Mas a gente pode pegar alguns prompts que são bem interessantes para o pessoal conhecer agora e deixar um próximo programa só sobre os prompts de Cabala. E aí a gente convida o pessoal que entende mesmo de gematria, o Yair Alon, o Frater Goya, mais alguém que entende de Cabala mesmo, de gematria, para eles avaliarem a resposta que ele dá para a gente. Aí a gente faz ao vivo isso. E hoje a gente pode pegar um que tem de invocação, que ele escreve um poema seguindo as orientações do Liber Astarte, do Crowley, e aí temos uma surpresa para vocês, né, Ivan? Podemos pegar o de alquimia, que foi o primeiro que eu fiz. Isso tudo começou porque eu queria facilitar a minha vida, né? A maioria dos meus projetos começa com um ato extremamente egoísta. Eu quero fazer uma coisa para mim, e aí, se fica legal, eu compartilho com a galera, senão eu escondo na gaveta. E a terceira, a gente pode pegar o de divinação, né? Que é uma patifaria lá com vários oráculos. E se der tempo, a gente pega algum outro. Só que antes da gente fazer isso, e aí eu queria que o Rodrigo pilotasse, porque aí eu fico observando de longe para ver como é que o usuário interage com o prompt. Eu acho interessante. Posso fazer uns comentários, mas queria que você testasse. Eu queria chamar o Paulo Jacobina para falar, porque uma das coisas que eu percebi ao fazer os prompts é quão importante é você saber fazer a pergunta. As primeiras coisas que você pergunta, o ChatGPT vai responder no basicão. Se você quiser mais, você tem que fazer mais. Se você quiser uma resposta melhor, você tem que perguntar de forma melhor. Tem até um livrinho infantil que eu lamento que eu não vou saber o título aqui, mas era que a minha mãe lia para mim quando eu era pequeno, que tinha um alienígena, e aí sempre que alguém fazia uma resposta, uma pergunta inteligente, o alienígena fazia uma reverência. Não era a pergunta não era a resposta que importava, mas era a pergunta que era reverenciada lá no planeta, e isso acho que ficou comigo até hoje. E aí a gente lembra que essa questão de tirar a filosofia do programa de ensino, porque para colocar
outras coisas mais urgentes, mas a gente vê que talvez a filosofia seja a disciplina mais importante mesmo. Porque se o ChatGPT consegue fazer de tudo, talvez o mais importante seja saber como fazer as perguntas certas. E isso é um poder maravilhoso que a educação pode dar. Queria que o Paulo comentasse um pouquinho sobre isso. Tá, vamos ver se eu entendi mais ou menos o que você quer que eu faça. Né? De fato, né, dentro do chat GPT, assim como na vida, no final das contas, o que importa mesmo é a pergunta. É a pergunta que você vai fazer, porque você vai ter uma resposta que vai estar naturalmente vinculada a essa pergunta. E, no geral, a gente não presta atenção em como a gente faz essas perguntas, porque a gente tem muita informação que está dentro de nós, a gente faz uma pergunta simples, presumindo que todas essas informações foram projetadas dentro da nossa pergunta, quando não necessariamente isso aconteceu. Por exemplo, uma coisa corriqueira, né? Tinha um pouco de comida no pote, né? E aí o pote foi fechado e foi para a geladeira e a pessoa perguntou: ué, você não vai comer? Essa pergunta parece ser a mais simples do mundo. Só que dentro da pessoa podem ter informações no sentido de: a comida vai estragar, então é bom você comer logo agora, ou você não está com fome, o que foi que aconteceu que você não quer comer, você comeu alguma outra coisa no lugar. Então você tem várias outras informações que não são passadas na sua pergunta, mas que elas estão implícitas para você, mas não para o outro. Além dessa primeira barreira, a gente também passa a enfrentar uma outra barreira, que é uma barreira de conceitos de determinadas ideias. Como, por exemplo, você vai estabelecer numa pergunta, sei lá, hipotética, querendo saber se o Deus das três grandes religiões monoteístas ditas ocidentais é o mesmo Deus. Então, você vai precisar definir o que é uma referência, o que é um sentido. Você precisa de ter determinados conceitos que você vai utilizar dentro da sua pergunta e como você vai atacar essas questões. Porque se eu tenho referência como a referência de uma expressão é a entidade que a expressão designa ou a qual se aplica, por exemplo. Beleza, eu tenho essa informação. Mas se eu parto de uma base que referência é outra coisa, a minha resposta vai estar diferenciada. Então, quanto mais informações eu puder passar dentro de uma conversa, seja com o ChatGPT, seja com uma outra pessoa, melhor fica essa informação. É como, por exemplo, o Rodrigo comentou sobre a questão de educação. O que eu faço dentro do Pedra de Afiar e da FRA quando eu dou aula? Eu tenho um determinado tema para poder falar. Eu costumo, antes de entrar no tema, eu dou 2 passos atrás, eu apresento uma série de conceitos que vão ser abordados naquele tema, porque, por mais que eu conheça esses conceitos, eu não sei se a pessoa com quem eu estou conversando sabe esses conceitos. Ou se, ao saber esses conceitos, se ela está dando o mesmo conceito para aquela expressão que eu estou utilizando. Porque senão eu posso falar uma determinada palavra e ela vai entender outra, como acontece muito no cenário ocultista. A gente fala sobre ciência. A ciência para um cientista é seguir o método científico. Ponto. A ciência para um ocultista é a capacidade de adquirir conhecimento, que existe um ponto de interseção entre os dois, mas não é a mesma coisa para as duas pessoas. Então, quando eu vou falar com um cientista, eu tenho que saber, quando eu for falar ciência, que ele vai entender de um determinado jeito. Então, ou eu falo ciência como ele entende, ou eu falo a ciência adquirir conhecimento de uma outra forma para que ele consiga entender essa questão. Então, passa por todo esse preâmbulo que a gente tem que ter antes, e isso, desculpa, é prática, 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 não adianta você tentar. É que nem o Thiago comentou sobre curar o chat GPT. Você tem que fazer várias perguntas para você ir lapidando essas perguntas. E à medida em que você faz isso com o tempo, isso se torna natural e você consegue enxugar essas informações. Então, você vai passar a informação que é necessária para aquela conversa, para aquela pergunta. Não sei se respondia o seu questionamento, Thiago. Respondeu perfeitamente, é isso mesmo. Conforme a gente vai fazendo a pergunta, a gente vê, porque assim, o ChatGPT, ao contrário de outra pessoa que está com você, que tenta dar um jeitinho, daí interpreta conforme os seus próprios interesses, o ChatGPT não tem interesse, então ele vai responder exatamente o que você está perguntando. E acho que é muito importante isso, e acho que é talvez a habilidade mais importante que uma pessoa pode desenvolver para
os anos que temos em frente. Robson, quer comentar? E antes do Robson comentar, só complementando isso que você disse, é interessante porque quando você você para pensar na sua pergunta, você começa a refletir exatamente o que você quer expressar. Porque você sai do automatismo que muitas das vezes a gente se encontra. Né? Para quem joga RPG, tem as várias lendas do desejo, né? Que você faz um desejo e o mestre te atende de maneira literal, ele faz alguma outra coisa, porque você não soube expressar exatamente aquilo que você quer. E é o mesmo que acontece na magia. Às vezes você quer uma coisa, mas você expressa de outra forma, e quando você realiza a magia, o que acontece de verdade é algo que você não queria, pelo menos não de maneira consciente. Bom, eu vou fazer um comentário a respeito de uma inteligência artificial que todo ocultista acha que conversa há muito tempo já. O tarô. E muitas vezes no tarô, e eu citei isso numa live que eu participei de tarô ontem, o problema está na forma com que a pergunta é feita. Então, se você faz a pergunta de maneira adequada, você recebe uma resposta adequada. Tal qual uma outra inteligência, mencionando o que o Paulo acabou de dizer sobre a problemática de você fazer perguntas adequadas. Você não pode pressupor nada e você tem que estabelecer parâmetros e definições para um diálogo em comum. Então, quando a gente faz uma pergunta ao tarô, a gente precisa, muitas vezes, para interpretá-lo de maneira melhor, ser contextualizado quando estamos fazendo um serviço oracular, por exemplo. Nós precisamos, com o ChatGPT, estabelecer o mesmo nível de diálogo, muitas vezes. E eu acho que é isso que está sendo dito aqui, resumindo de uma maneira mais simplista, né? Não tenho tanta capacidade como o Paulo de expressar isso de uma maneira mais clara e objetiva. Mas, trazendo para a realidade ocultista, eu vejo que a conversa com o ChatGPT tem que ser muito próxima à conversa que a gente tem com o tarô. Bárbara? É por isso que os oráculos são de Mercúrio, não é? E da mesma forma, a gente está falando aqui de linguagem o tempo todo. Então, eu acho muito interessante o movimento que essas inteligências artificiais interativas, né, causam e provavelmente irão causar nos próximos anos, que esse movimento da gente retornar ao desenvolvimento cognitivo, que meio que ficou preterido em prol de outras funções, né? Então a gente estava num lugar muito receptivo com as tecnologias que a gente tinha até então, no sentido de que a gente está assim, apenas como espectador, recebendo, né, como um input só. E agora a gente vai ter que começar a formular essa interação e, por conta disso, desenvolver duas habilidades que ficaram um pouco esquecidas, que é essa capacidade lógica, linguística e essa capacidade crítica de interpretação e de análise da resposta que a gente recebe. Então, é exatamente o mesmo campo mercurial da coisa, né? E aí, assim, as pessoas ficam muito assustadas, né? O ChatGPT que faz o que a gente faria e blá, blá, blá. Mas, na verdade, não é. É o que eu sempre digo, o que eu estou dizendo o tempo todo, em todos os lugares que eu frequento sobre o ChatGPT, é que, na minha opinião, ele vem nos obrigar a recuperar uma humanidade que ficou perdida nos processos tecnológicos que a gente viveu nos últimos anos, no sentido de que a gente esqueceu como dialogar, a gente esqueceu como fazer boas perguntas, a gente esqueceu como analisar as fontes das nossas informações, coisas que eram básicas no sistema educacional e no sistema de construção de conhecimento, e que agora, curiosamente, com uma tecnologia nova, a gente é obrigado a recuperar. Fazer só um comentário. Sim, eu sou professor de história e a primeira tecnologia que impactou a história, o ensino da história, foi a internet e a Wikipedia. Quando eu estava estudando história, quando eu era adolescente, o professor me fez decorar os nomes dos presidentes da República e um fato que cada um fez. Para quê?
causa, fato e consequência de cada uma das coisas que ocorreram. Eu não sei como que eu ainda gosto de história depois de um professor desse. O mais importante que eu comecei a perceber quando eu estava dando aula para os meus alunos era tentar fazer eles interpretar, entender e pesquisar. E agora, com a inteligência artificial, saber perguntar. É o que vai separar o joio do trigo. Ralph. E a criatividade de criar os prompts também, né? Então, são as coisas que são essencialmente humanas, no fim das contas. Eu concordo totalmente com o que vocês falaram agora há pouco, né? Claro, a gente tem que aprender a interpretar o mundo e não só viver no automático. Acho que vai ser cada vez mais necessário isso, até para você ter um emprego, né? Porque acho que os empregos que vão sobrar vão ser mais esses aí. Mas, na verdade, eu queria trazer uma pergunta, né, agora. Porque vocês compararam aí o ChatGPT com um oráculo, o tarô. Mas será que o ChatGPT pode ser considerado um oráculo? O que você acha, Thiago, e quem quiser responder? Pela sincronicidade, ele pode. Isso que é o pior de tudo. Eu brincava. Tinha assim, nos idos, sei lá, quando eu explicava tarô, tinha um professor que pegava e falava assim: vocês prestam muita atenção nas cartas. Isso aqui é papel. Aí ele rasgava as cartas assim, jogava, e aí todo mundo, o Rider-Waite. Na verdade, cara, você pode ler tarô com papelzinho de boteco escrito os números. A Pri já fez isso várias vezes. Então, o que funciona é a sincronicidade. Se você está ali conectado com o seu SAG, e você pode usar placa de caminhão ou placa de carro para pegar uma informação, o que vai estar conectando ali no computador é o seu SAG conversando com a sincronicidade. Então, eu acho que é muito válido, né? Para desespero Nossa, dos já tarólogos, quero jogar. Já quero jogar ChatGPT, escolha o número de 0 a 78. Ô, Bárbara, o Thiago já fez o prompt. A gente e vai eu usei isso aqui. Agora. Se você quiser, eu mostro esse prompt do oráculo. Mas eu já tinha preparado do poema, mas a gente faz. Já joguei, vamos fazer os quatro método que o Thiago sugeriu, então vamos. Já joguei método europeu com o ChatGPT, tá? Ivan. Cara, e quando a gente adentra nessa seara aí, que a gente começa a tratar de temas especificamente ocultistas, eu acho que a primeira questão que me vem à mente é justamente sobre o contexto, não exatamente sobre o ChatGPT, mas o quanto esse chat ele é uma consequência, né, da nossa cultura. Nada acontece por acaso, nada vem parido, né? Ele é parte de um processo do qual todos nós fazemos parte. E a primeira pergunta que vem pensando no ocultismo é: que tipo de magista vai surgir disso aí? Que tipo de subjetividade de magista vai surgir com um magista que vai ter uma formação diferente, talvez, da que todos nós tivemos, né? Uma formação que vai ter já desde o início, vamos supor que um cara que começa a trilha nos estudos do ocultismo já começa no mundo que existe o ChatGPT para dar essa ferramenta para ele, para servir de oráculo. Então, que tipo de magista vai surgir desse lugar? Isso é uma pergunta que eu deixaria no ar, né? Até porque a gente vive... Só fazer um comentário, Ivan, rapidinho, só te interromper um pouquinho. Seria bom você definir o que é magista, para a gente poder tentar pensar nessa resposta. Porque se você vai definir o magista como alguém que envereda pelo meio ocultismo, a gente vai ter um monte, como a gente tem hoje em dia. E aí a gente entra na segunda questão que eu gostaria de falar. A gente vive justamente um período em que a gente tem chamado, ou melhor, a gente tem visto a magia fast food fazendo efeito. E o que seria isso? O que seria essa magia fast food? Cada vez mais as pessoas estão baseadas num consumo de conteúdo superficial, curto. E aí, só para citar um exemplo, hoje eu vi uma postagem, um Tata, amigo meu, postou no seu Instagram, uma pesquisa sobre que tipo de conteúdo ele gostaria ou melhor, o público gostaria que ele fizesse. Numa das perguntas, ele pergunta sobre os temas, né? Então, você entende, na página de um quimbandeiro, que tipo de conteúdo você espera que o quimbandeiro fale, principalmente no meio daquele em que você está tendo um contato à distância. Ele sugeriu 2 temas muito, muito interessantes, temas teóricos, que é um approach inicial, né? Você vai, obviamente, seria o lógico, né? E ele colocou, acho que talvez até na sagacidade, uma das opções era rituais e práticas rápidas de quimbanda. Rituais e práticas de quimbanda. Adivinha qual venceu, né? E numa pergunta posterior,
ele coloca lá, vocês gostam de um conteúdo estruturado e complexo ou vocês querem um conteúdo curto, rápido? Adivinha qual a opinião, né, que foi a vencedora do contexto. Então, nós vivemos num contexto de magistas de fast food, magistas que gostam de coisas rápidas, eles não estão pensando numa cosmogonia que oriente as suas práticas, eles fazem muitas vezes práticas ecléticas, práticas que não têm muitas vezes nem ligação entre si, uma prática contradiz a outra em seus níveis mais profundos, em seus níveis básicos, né, de premissas básicas, uma premissa anula a outra. Você encontra essa magia fast food aí também muito facilmente acessível pelas mídias sociais, porque vende, e aí a gente já encontra o poder do ímpeto marqueteiro dentro do contexto ocultista. Muitas vezes não interessa mais se você realmente tem conhecimento, mas sim como você se porta e vende esse conhecimento que talvez você não tenha. Então, o marketing toma conta, e esse marketing, a gente sabe que o ChatGPT vai ajudar muito nesse quesito marqueteiro, né? A gente coloca, como o Marcelo até falou antes da gente começar, né? Tem canal do YouTube fazendo até a thumbnail lá, tudo produzido virtualmente, o cara produz vídeo, já dá com pau, sempre dentro de uma estrutura que ele não sabe nem o que ele está dizendo ali. Ele botou no ChatGPT qualquer texto e publica porque ele quer o quê? Clique. A gente quer consumo, a gente nem sempre, a gente, eu falo aqui enquanto coletividade, quer consumo e não quer qualidade. E esse pensamento, formando pessoas, e aí a resposta à pergunta do Paulo, né? A gente pode entender como magista esse tipo de pessoa que busca se aprimorar dentro das práticas mágicas e praticar magia, a velha definição crowleyana lá, né? Praticar, né, essa arte de você interferir na sua realidade por meio da sua consciência, e até aquela coisa papuziana também, né? De mexer nesse intermediário da luz astral para alterar, essa coisa toda de magista tradicional. Então, se a gente pensa nesse cara que quer simplesmente provocar efeitos na realidade, como um magista, em outras épocas a gente pensaria num cara que passou anos dentro de uma ordem, que passou anos dentro de um terreiro, que passou anos dentro de uma estrutura que deu suporte teórico e suporte prático. Hoje em dia a gente vê o cara com 30 anos em 10 iniciações, em 10 cultos diferentes, em 10 ordens diferentes, que se você fosse contar cronologicamente, peraí, tal culto é uns 7 anos para se fundar. Outro culto, como é que o cara consegue isso tão rápido? Porque o fast food já tomou conta das nossas iniciações, o fast food já tomou conta do cenário mágico. E o ChatGPT vem agora fazer essa parceria maneiríssima com tudo isso. E aí, por isso que me faz essa pergunta, eu gosto de jogar fogo na coisa, eu só venho para polemizar, e por isso que eu queria jogar essas perguntas no ar para vocês aí curtirem o esquema, antes da gente esquentar. O resultado é que a pergunta mais feita aí nessas mídias sociais é essa, por que minha magia não funciona? Meu microfone voltou a funcionar? Voltou, André, estou te ouvindo. Ah, obrigado. Eu mudei o microfone aqui. Pegando, desculpa, Thiago, só para pegar esse fiozinho do Ivan e aproveitar que o microfone voltou a funcionar, tem um negócio que o Ivan falou que é muito legal dessa magia fast food, de você fazer as coisas muito rápido e perder a essência de tudo isso. Eu fico pensando como que o ChatGPT, porque a bruxaria, eu não sou magista de ordem, eu não trabalho com isso, mas a bruxaria ela é muito orgânica, ela é muito emocional, ela é muito espontânea e instintiva. Eu fico pensando, se o ChatGPT começa a padronizar ou começa a criar isso de uma forma muito mecânica, a bruxaria esfria também, a bruxaria perde a sua essência primordial e ela começa a criar uma linha de produção de praticantes de bruxaria. Como que funcionaria? É uma provocação, porque eu não conheço nada de ChatGPT, o que eu conheço é aprendendo com vocês, então eu fico pensando nisso, porque é uma inteligência artificial, mas ela não mimetiza emoção. Ela não consegue criar a experiência de vida daquele praticante de bruxaria para fazer um ritual, a não ser que você coloque ali o seu histórico de vida, né, que nem o Marcelo falou, de pega suas datas de nascimento, ela vai te rastrear no mundo para criar um ritual específico para você, porque eu não vejo isso como viável dentro de um contexto de bruxaria. Então eu acho que são perguntas excelentes que vocês dois fizeram e que dá para juntar todas as perguntas numa lei que a gente tem na TI, que é a seguinte: cria um sistema que até um idiota pode usar e os idiotas usarão. Então é assim, o que eu acho que vai acontecer cada vez mais as pessoas vão ter aquilo que elas procuram.
Então, se são pessoas como vocês, que estão buscando um desenvolvimento, estão buscando originalidade, estão buscando a criação do gênio, né, como o Coronel falava, o ChatGPT e outras ferramentas que vão surgir vão ajudar. Agora, se você é aquela pessoa que está buscando respostas prontas, coisas mastigadas, também ele vai ajudar. Então, vai ficar cada vez mais responsabilidade da pessoa. Eu acho que, talvez por facilitar respostas prontas, aumente esse número de pessoas do último fast food. Mas eu acho que sempre tem aquela galera que vai querer ver o código-fonte, que vai querer ver como que o prompt foi escrito, que vai dar mais atenção para os nomes que estão no prompt do que para as respostas que o ChatGPT dá. Então, eu acho que a resposta é por aí. Mas Thiago, só adentrando a sua resposta e seu questionamento, será que vai aumentar o número de magistas de fast food? Ou, na verdade, eles vão apenas ter uma ferramenta e vai continuar sendo a mesma quantidade de magistas, proporcionalmente? Eu acredito que seja a mesma quantidade de magistas. Da mesma forma que a gente vai usar a ferramenta para aprofundar, melhorar, enriquecer, vai ter aqueles que vão continuar idiotas. Mas o esquizotérico vai ser esquizotérico em qualquer momento, né? Então, a magia grimorial está cheia daquelas coisas prontas para fazer a mulher dançar pelada, para achar tesouro embaixo do quintal, que você faz uma bobagem para isso acontecer. Está lá, desde a antiguidade. Mas isso não vai mudar a qualidade de estudo também? Porque é a mesma coisa. Antes, quando não existia o GPS, todo mundo ia no guia, aprendia caminho, decorava caminho. Você aprendia olhando para a paisagem, tendo referenciais de experiência. O GPS, hoje em dia, você não precisa decorar caminho. Você simplesmente segue o que está na telinha ali. Você não acha que também, na forma de estudar magia, a qualidade vai cair? Porque depende do que a pessoa quer. Se ela quer chegar rápido, ela vai usar o GPS. Se ela quer aproveitar a jornada, ela vai olhar pela janela. Mas aí dentro disso vai naquilo que já existe hoje em dia. Eu conheço muita gente que faz ritual, que acha ritual na internet e não faz a mínima ideia do que significa aquele ritual. Ele sabe, o ritual é para quê? É para isso. Então eu vou fazer o ritual porque eu quero isso. Mas ele não entende nada sobre as chaves que são aplicadas dentro do ritual. Os famosos colecionadores de PDF. Sim. Eu tenho a visão de arte marcial ainda, então eu falo assim, se o cara quer correr uma maratona, aí o ChatGPT, o cara só tem todos os negócios prontos, mas se o cara não correr um pouquinho cada dia, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, o cara for correr de cara uma maratona, ou ele vai ter um ataque cardíaco e morrer no meio da parada, ou ele não vai fazer, ou ele vai desmaiar. E a magia é mais ou menos isso. Então você tem um ritual que você quer ter um objetivo. E aí o ChatGPT pode até te dar um ritual completo de cernura, mas se você não souber para que serve, o que você está fazendo e como você vai utilizar a ferramenta, vai adiantar, né? Gente, a gente está falando, teorizando, e a gente deveria ver ela funcionar. Então vamos lá. Antes disso, deixa eu só falar uma coisinha. É que vocês estão aí o tempo todo falando sobre essa coisa do que vai ser, e eu acho que isso é muito uma questão do referencial, que a gente, quando está inserido na história acontecendo, né, a tal da, não aguento mais viver a história acontecendo, a gente não consegue ter essa noção, mas, na verdade, toda e qualquer revolução tecnológica que aconteceu causou esse mesmo questionamento nas pessoas. Então, pensa as pessoas que viviam com manuscritos de pergaminho, que era uma coisa extremamente cara, que uma pessoa precisava ser basicamente milionária para conseguir ter um livro, e de repente foi criada a imprensa. E aí as pessoas, e agora? Pessoas comuns vão ter acesso a esse livro, o que será da magia? E aí, de repente, as mulheres tiveram seus direitos garantidos e começaram a ser aceitas em ordens. E agora? Que magistas vão ser formados? Temos mulheres nas ordens. Então, agora é a mesma coisa, é só a gente lidando com uma tecnologia nova que a gente não sabe muito onde é que vai dar. Quem é sério vai continuar sendo sério, quem é profundo vai continuar sendo profundo, e quem é raso e só quer aparecer vai continuar sendo raso e só aparecendo. E é isso. Eu queria fazer só um comentário rapidinho. Vocês falaram aí de os textos cada vez mais curtos e tal. Eu queria lembrar que alguns dos maiores livros da humanidade são muito curtos, não tem muito texto, como Tao Te Ching, por exemplo, alguns outros.
e que eu acho que o problema não é você ler pouco textos curtos e não grandes grimórios, o problema é você não ter o seu tempo de reflexão. Como o meu blog chama Texto para Reflexão, eu tenho que defender aqui a reflexão. Eu acho que o que falta hoje, mais do que tudo, não é você ler mais, é você ler e parar para refletir e praticar também, lógico, na magia tem a prática, mas em qualquer outro cenário ali, na filosofia, por exemplo, você tem que refletir, você achar os seus próprios pensamentos, olhar para dentro, achar como a sua alma se comporta com aquele novo conhecimento. Isso que as pessoas acabam não fazendo, por isso que elas são cada vez mais robôs, seres humanos, né? Infelizmente, elas deixam a alma de lado e vão se tornando cada vez mais robóticas nesse sentido, mais autômatas, né? Isso não é uma escolha, isso é o capitalismo, né? Importante pontuar. Porque aí também é bom porque elas compram bastante coisa, né? Online. Interessante a menção que o Rafa fez, né? Pegando esse ganchinho que ele fez sobre os livros e os livros que muitas vezes são importantíssimos para a humanidade são curtos. E aí tem um detalhe nesses livros, né? Muitas dessas manifestações, Tao Te Ching e outros, são justamente obras que estão envolvidas com uma palavrinha que é muito desentendida hoje em dia também. São obras de teor místico, não do jovem místico, aquele deveria ser jovem supersticioso, mas mística enquanto uma série de práticas que, na verdade, te conduzem a um estado de unidade, né? Ou uma inclinação a essa busca por um estado de unidade com esse todo que você, independente das culturas, vai idealizar. E o lance interessante também é que todos esses textos, principalmente os curtos, são feitos dentro de um processo linguístico diferente. Não são como um livro que nós fazemos para instruir, não são como um livro, por exemplo, do Prática Filosófica, não são como um psicotrópico. São como, muitas vezes, são livros que são escritos usando uma das coisas que eu mais gosto, linguagem poética. A religião se alimenta da linguagem poética, os livros sagrados mais importantes são livros que são escritos na linguagem poética, porque já existe ali também o pressuposto de que a linguagem normal, corriqueira e a racionalidade não vai conseguir expressar e acessar essa realidade abstrata. Então, a linguagem poética já entra, e a gente já vai emendar, né, numa dos testes do ChatGPT, justamente com a poesia, né? E essa é a grande chave da poesia, que muitas vezes é desconsiderada, porque o nosso século não é um apreciador de poesia. Nós somos viciados naquela linguagem jornalística, né? Fulano fez isso e aquilo outro, fulano BBB. A gente é acostumado com aquelas estruturas de frases simples, básicas, e a gente não tem esse olhar interior, essa introspecção que o Rafa mencionou, que é pré-requisito para se entender um texto poético, em que a linguagem ali não vai te dar tudo de bandeja, ela vai exigir de você reflexão e ela vai exigir de você algo além do que está nas linhas. Ela vai exigir que você raciocine, cabeça, né? Funciona. Eu vou compartilhar aqui minha página, mas eu vou começar primeiro com o Morte Súbita, nosso querido e amado Morte Súbita. Invocação Liber Astartes Vel Berli. Acho que é isso. Acho que a Vesta podia explicar o que é esse Liber, né, para a gente. Por favor. Cadê a Bárbara? Estou aqui. Poxa, aí você me pegou, viu? Porque Liber de cabeça, qual é qual? É o de devoção, de devoção, que ele ensina a fazer devoção para a galera. Então é isso. Assim, vamos lá. Eu tenho uma coisa interessante para falar. Eu acho que os Libre do Crowley são muito ChatGPT. Em que sentido? Em que sentido? No sentido de que ele basicamente fazia um conjunto de instruções. Então, é claro que a gente tem os livros sagrados. Estes são os místicos, os poéticos, no sentido que Ivan acabou de explicar. Mas a gente tem uma série de Libre que são basicamente instrucionais, em que ele vai te dizer o que fazer, como fazer, quando fazer. E nesse sentido, eu acho que ele é bastante ChatGPT. Então, eu acho até curioso, porque acaba sendo muito isso mesmo, sabe? Acaba sendo bastante sobre isso. E esse Libre é sobre isso. Então, você vai ter uma série de Libres dos Libres já é plural, né? Você vai ter uma série de Libre do Crowley que, como esse daí, o Astarte, que são
pontos, 1, 2, 3, 4, faça isso, faça aquilo outro, outro lá. E, no fim das contas, tem esse tom instrucional que aí eu vou entrar no mérito da cultura. É bastante ligado à cultura de língua inglesa. A cultura anglófona, ela é assim. E aí eu posso até contar uma anedota. Quando eu fiz intercâmbio, eu tive uma enorme dificuldade, porque eu fiz letras na UFBA, né? E no curso de letras, aqui no Brasil, a gente escreve muito, a gente faz ensaios, a gente faz textos críticos e tal. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, os meus professores queriam que eu respondesse em 5 linhas um questionário de 10 questões. Eu fiquei horrorizada com aquilo, porque o pensamento anglófono é uma linha reta. E o pensamento de línguas românicas, ele é mais circular. Então, por aí a gente vê a natureza dos textos do Crowley. Quando ele estava inspirado pelas divindades, os livros sagrados, ele era muito poético. Quando era ele escrevendo para ensinar as pessoas, ele era extremamente direto e prático. E aí eu acredito que se você colocar no chat GPT um bom prompt pedindo para ele te ensinar alguma coisa passo a passo, você vai ter um resultado muito próximo do que são esses livros do Crowley, como esse daí, o Astarte. Perfeito, foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei a parte do Liber que não estava detalhada e pedi para o chat detalhar, só isso. Aí teve que refazer a pergunta algumas vezes, mas basicamente é isso mesmo que você disse. Perfeito. E aqui está o prompt explicando cada parte cada estrofe, o que tem que ter, segundo o Liber. E aí a gente pega esse conjunto de informações aqui, copia, dá um Ctrl+C. Faltou uma parte. Enquanto isso, eu vou sortear um Deus aqui no chat GPT. Aí vem para o chat GPT, vocês estão vendo o chat GPT aqui? E nós colamos e pronto. Aí ele vai perguntar qual divindade eu quero invocar. Qual divindade a gente vai invocar? Saiu aqui Sekhmet. Deus egípcio da guerra e da cura. S-E-K-H-M-E-T. S-E-K... Kagamet. K-H-M... Gostei dessa seleção, hein? Chat GPT funcionou bem. Só aperta o Enter que eu vou falar um spoiler aqui. Sekhmet era o nome iniciático da Priscila, numa das ordens. Então é um poema para ela. É um poema feito para o Mayhem. Agora, maravilha, e aí? Quem vai... Agora só pode ser uma pessoa, né? Quem é que vai duvidar da egrégora? Fundo musical que o Marcelo vai ter que colocar. Olha só. Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário. Ô, André, pega os seus tambores aí. Peraí. Uma coisa interessante desse prompt que ele, às vezes, ele termina com itens do que você deve ter segundo o Liber Astarte, e às vezes ele pega esses itens e transforma numa poesia também. No caso, ele dividiu em partes e colocou os itens no final. Então, é como eu imaginei. Aí, vamos começar lá do início. Hoje eu vou ter que fazer um banimento depois da nossa live, viu? Porque a quantidade de deuses que a gente já invocou aqui não foi brincadeira, não. Tudo gente boa. Tudo em prol da ciência mágica. Pode começar, Ivan. Só que você está mutado. Vamos lá. Ó poderosa Sekhmet, soberana dos céus, em humilde reverência me curvo perante tua majestade. Ergo minha voz, escravo obediente, implorando tua presença neste sagrado instante. Como vassalo fiel, juro lealdade eterna. Prometo servir-te com devoção e ardor. Em teu nome, enfrentarei qualquer adversidade. Sem hesitação, minha vida é tua, ó deusa do amor. Assim como uma criança aos braços maternos, dependo de ti, minha protetora e guardiã. Em tua benevolência encontro conforto e ternura, lembrando-me de que sou amado em tua presença sã. Ó Sekhmet, divina e resplandecente, radiante como o sol em seu esplendor, recebe minha adoração sincera e fervorosa, como sacerdote a servir-te, entrego-me em louvor. Como irmãos confidentes, troquemos segredos, compartilhando pensamentos profundos e verdadeiros. Em tua presença encontro consolo e abrigo.
sabendo que estás sempre ao meu lado em todos os caminhos. Unidos como amigos íntimos, firmamos nosso laço. Conjuro-te, Sekhmet, a conceder-me a tua proteção. Afasta todo o mal, triunfa sobre a adversidade. Juntos enfrentaremos qualquer desafio com paixão. Em teu nome, ó Sekhmet, minha amada divindade, declaro meu amor, como amante apaixonado. Em teus braços encontro a plenitude do êxtase, para sempre dedicado. Em teu amor sou consagrado. E aí, os fundos, né? Quase que eu botei um fundo musical aqui, porque não deu tempo. Ó, eu tenho umas coisas para comentar. Para quem quiser testar depois desse prompt, ele funciona não só para deuses, tá? Se você colocar o Bob Esponja, ele vai fazer alguma coisa também para ele. Ó, Bob Esponja. Põe aí para você ver. Põe aí, Rodrigo, para a galera do caos. Deixa eu... E a quadradeza de tua calça alinhe os meus seu hambúrguer de siri. Alimente a minha alma. Proteja-me do Lula Molusco. Nunca vai ser tão bom quanto o Proteja-me do Lula Molusco. Nada vai superar isso. Olha lá. Coloca assim. Hã? Fala para ele fazer mesmo assim. Faça mesmo assim. Ai, deixa eu... Ele não é do Eu tô caos, até nervoso aqui. É muito fraco esse chat GPT. Precisa conhecer a magia do caos. Pronto. É fresco. Ele quer um agrado. Ele funcionar. Olha lá, grande Bob Esponja, rei dos mares. Ele usou até o mesmo modelo, velho. Escravo obediente, não sei o que. É por causa do modelo é o Liber. mesmo. O O que a gente fez antes é bem parecido. Sim, ele vai alterando aos pouquinhos, fica sempre muito parecido. Esse, pelo menos, do Bob Esponja, tem algumas características mais próximas do Bob Esponja. Ele passou lá em cima do riso, comendo algumas coisinhas. Sentença original na linguagem do Deus. Ó. I'm ready! Mas não traduziu para SpongeBob. É verdade. Pode ler? Vocês querem que eu leia o Bob Esponja também? Vocês querem mesmo invocar o Bob Esponja? Vocês vão invocar o Bob Esponja? Só se ele ver Vocês estão prontos, crianças? Estão prontos? Preparem aí os seus utensílios mágicos. Vamos passar para o teste do oráculo. Do oráculo, ok. O do oráculo é melhor. Não vamos deixar Bob Esponja para outro dia. Deixa ele em paz, ele é tão bonzinho. Encantamento de sigilo enoquiano, muito bom. Evocação de forma pensamento, aí quem falou que tinha que relaxar, esses negócios, ele fala tudo aqui. Divinação. Não, pega as 10 assembleias, o Hermes Trismegisto. Alquimia, cabala profética, também muito cabala boa. Cabala prática, nossa, assim, oniromancia, hermetismo, astrologia também é muito bom, você coloca as casas... É o pior esse. Astrologia é o pior, ele não consegue calcular direito, ele erra tudo. Ele erra mais? Erra tudo. Assembleia dos 10. Vocês vão querer o quê? Mas o ChatGPT erra muito, tá? Ele erra, inclusive, em inglês. Se você mandar ele escrever uma redação simples, eu já fiz esse teste, ele erra muito. Você tem que sair corrigindo gramática mesmo. Erra mesmo. Ô, Rodrigo, pega o Assembleia dos 10, que eu vou explicar o negócio. Tá, a ideia desse daí é um conceito do Napoleão Hill, que é o seguinte, né? Tem essa noção de mastermind, que é um grupo de amigos interessados em um mesmo objetivo, né? E aí o Mayhem, por exemplo. Só que ele fala que você pode fazer isso mentalmente. Você imagina 3 ou 4 personalidades que você admira, que você gostaria de ser igual, e você imagina um diálogo com essas pessoas. Então, o que esse prompt faz é fazer esse mastermind com 10 personalidades que, para mim, ressoam com as 10 Sephiroth. Aí, cada pessoa pode mudar os personagens que está aqui no prompt para ficar mais adequado para você. Aí eu até coloco a dica lá para quem quiser alguma ideia, pega na enciclopédia de Cabala ou de mitologia do Débil, que tem um monte. E se você usar para uma pessoa famosa que já morreu, uma espécie de neocromancia também. Pode? Deixa eu só explicar. Tem o Dr. Oz,
Ele mesmo vai explicar. É um médico da televisão, a Prometeia, todo mundo conhece. O Spock para Rod. A Riley Anderson, da DreamWorks, para Nexar. O Aslan para Tiferet. Coloquei ele em vez de Jesus, porque senão fica muito religioso conversa. Maquiavel para Geburah. Rei Salomão para G7. Tati, coloquei o diabo mesmo. A morte para Binah. O gênio da lâmpada para Rohimar. E a não dualidade para Keter. E o que vocês querem saber com Pergunta qual o sentido da vida. Nossa. 42. Essa já foi respondida a tempo. Leia aí alguém com voz bonita. Quem voz bonita. Porque tem gente que está no podcast, né? Aí. Ivan, nós o invocamos. Aí, né? O sentido da vida está em buscar uma saúde plena e equilibrada, tanto física quanto emocionalmente. Assim disse o Dr. Oz. Aí vemos Prometeia, né? O sentido da vida está em explorar o conhecimento e buscar a sabedoria, encontrando a sua própria verdade. Spock. O sentido da vida está em buscar a lógica e a racionalidade em todas as coisas, analisando as informações e suas consequências. Senta lá, Spock. Aí vem Riley Anderson. O sentido da vida está em vivenciar todas as emoções, encontrar alegria nas pequenas coisas e aprender a lidar com as dificuldades. Aslan. Que chato, Aslan. Volta para Nárnia. O sentido da vida está em ser corajoso e gentil, enfrentando desafios, espalhando amor e compaixão. Maquiavel Hardcore. O sentido da vida está em conquistar poder e sucesso, adaptando-se às circunstâncias e tomando decisões estratégicas. Rei Salomão, o herege mais legal da Bíblia. O sentido da vida está em buscar o conhecimento e tomar decisões justas e equilibradas para o bem de todos. O diabo, gente boa. O sentido da vida está em seguir seus desejos e prazeres pessoais, desafiando normas e convenções sociais. A morte. O sentido da vida está em valorizar cada momento e aproveitar as experiências e relacionamentos, sabendo que ela é efêmera. O gênio da lâmpada, leia na voz do Will Smith. O sentido da vida está em sonhar grande, acreditar em si mesmo e alcançar seus desejos e realizações. Assim com o diabo também, não vem? E aí vemos a não dualidade. O sentido da vida está em compreender que não há separação entre o eu e o todo, vivenciando a unidade e a totalidade da existência. Então, esse prompt permite que você faça perguntas para a árvore da vida. E aí você vai ter uma resposta de cada séfira. Nem todas respondem todas as vezes. Se você fizer uma pergunta muito de saúde, só o Dr. Oz vai responder. Se você perguntar, por exemplo, é melhor ser amado ou ser temido? Aí eles vão dar respostas diferentes. E aí cabe a você decidir o que você quer seguir. Impressionante. Paulo, queremos saber a sua opinião. Não, exatamente. Eu queria voltar um pouquinho, levanta um pouquinho o prompt, porque eu não sei se eu concordo com a resposta que ele dá em relação ao Salomão. Porque se você olhar, né, aí, de novo, vai a questão do nosso conceito. É que ele vai falar, o sentido da vida está em buscar o conhecimento e tomar decisões justas e equilibradas para o bem de todos. Aqui, se você entende que conhecimento e as decisões justas elas estão correlacionadas, até faz sentido. Porque dentro de Salomão, a gente conhece na história que ele tem direito a um desejo. Ele pede alguma coisa para ele, né? E aí ele pede justamente a sabedoria para poder ajudar o outro. E aí, por conta disso, ele recebe a sabedoria e aí vai ganhar mais uma renca de outras coisas, porque ele fez o pedido certo. Então, será que o sentido da vida está em conquistar poder e sucesso? Está em verdade. Conhecimento e tomar decisões justas? Essa opção do rei Salomão foi a seguinte. Eu testei também com o rei Arthur e primeiro perguntei assim para o ChatGPT, qual é, na ficção ou na história, as figuras que mais representam ótimos governantes em tempos de paz? Porque é mais ou menos uma ideia que eu tenho do que é essa séfira. E aí ele deu algumas opções e o Salomão é o que mais dava respostas parecidas. Então não é a ideal.
Inclusive, esse chat GPT funciona também se você, em vez de colocar nome de personagens, colocar o nome da Séfira. Aí a resposta fica um pouco mais abstrata demais, por isso que eu prefiro colocar como pessoas. Mas também entendi. funciona se você colocar exatamente o nome em hebraico. E bem observado também esse lance do Salomão, né? Porque se o ChatGPT tivesse visto o contexto total do rei Salomão, ele saberia que lá no Eclesiastes ele começa a ter umas opiniões que, inclusive, dão trabalho a muito pastor em púlpito de igreja por aí, né? Porque quando Salomão chega até mesmo a dizer que, olha, até mesmo essa busca por conhecimento é vaidade, meu amigo. Vai viver sua vida enquanto você está jovem aí, vai curtir, o que importa é o que você come e bebe, está curtindo sua vida. Vamos questionar o rei Salomão. Eu acho maravilhoso. Rodrigo. Salomão é muito legal. Vaidade de Vaidades ali, eu acho interessantíssimo. É o livro mais interessante da Bíblia, se eu olhar bem. Escreve aí. Mas Salomão, nem todas as suas decisões foram justas e equilibradas. E o que ele responde? Que necromancia maravilhosa, hein? Altos papos com Salomão. As suas decisões, senão ele vai... Nem todas. Não, mas isso mostra que o ChatGPT é um excelente funcionário, mas ele vai ser um péssimo patrão. Perfeito. Foram justas e só? Pode ser só isso. Vamos ver aqui se ele se defende ou se ele... Aí ele já saiu do personagem. Aí você teria que colocar de novo. Esse é um problema do prompt. Às vezes ele não mantém a questão. Aí é para explorar outra hora. Agora a gente pode responder novamente a pergunta como se fosse o rei Salomão. Isso. Tá. Ele busca, e aos poucos você pode ir afinando, né? As 10 esferas, o que te familiariza melhor com cada uma delas. Aí... Sim, até porque as esferas vão ressoar de um jeito diferente para cada um, né? Então você tem que pegar o personagem que mais liga com você. Olha lá. Vamos passar pano para o rei Salomão agora. Agora, Robson, lê. Robson lê com voz de Salomão para gente. Sou o rei Salomão, conhecido por minha sabedoria. E é verdade que nem todas as minhas decisões foram consideradas justas por todas. Ou seja, já pressupõe que ele considera que sim, foi. Assim como qualquer ser humano, cometi erros ao longo da minha vida e reconheço minhas falhas, a falsa modéstia. A sabedoria não garante a infalibilidade, mas busca se aprimorar e aprender com as experiências. Busca pela justiça, um caminho contínuo no qual é preciso refletir, ouvir diferentes perspectivas e tomar decisões equilibradas. Aprendi com os meus erros. Nossa, seja, é aquela desculpa vocês, de quem foi cancelado tá na rede social, né? A resposta, na verdade, não fala nada no final das contas, né? Porque você leva em consideração. Ele fala que ele é conhecido pela sabedoria. A segunda frase dele, que ele fala que é verdade que nem todas as decisões foram consideradas justas por todos. Uma vez que ele parte do pressuposto que existe uma verdade objetiva e que ele está relacionado a essa verdade objetiva, a análise subjetiva de cada um vai considerar essa verdade objetiva injusta. Então, continua passando pano para aquilo que ele fez. Ele não está respondendo de fato. Como Diz aí o pro Salomão ChatGPT, fez aí, pare de assessor de enrolar e me marketing responda dele. objetivamente. Foi o assessor Mas de aí quem vai marketing do responder é o Salomão Spock, que né? fez. Eu tô achando que esse gente. chat GPT aí, ele é uma bela ferramenta para político, né? Cria... Não, você coloca, Pra em vez de político colocar tá esses perfeito personagens, isso você aí, ó. coloca o Al Capone, o Sun Tzu, o Maquiavel, você vai ter a Liga da Injustiça aí para trabalhar para você. Bem, Vamos para outra? para fechar? segundo Marcelo, Vamos a gente fechar já com deu 1 hora. oráculos hoje e aí... Tá. Depois a gente faz um só de cabala. oráculos. E aí depois a gente faz uma parte 2, cara, porque isso daí vai dar pano. Vai dar pano para manga, pessoal. Vamos lá, né? Agora o André que vai pensar na pergunta, hein? Já vai pensando, André. Você tá com o microfone ligado agora. Mesmo esquema, você copia o prompt. Safado, né?
Acho que não copiou tudo, hein? Copiou. Copiou. Novo chat. Aí, para quem está escutando no podcast, ele está babá, faça uma pergunta para mim. Qual vai ser a pergunta, pessoal? Silêncio. André? Cadê o silêncio do André? Cara, meu silêncio continua aqui. Eu não faço ideia do que perguntar. Eu sou noob nesse negócio, eu não faço ideia de como interagir com essas coisas. Não, faz uma pergunta como pessoal, se tivesse uma feira que mística. só aí. você pode saber a resposta para o futuro. Para o futuro? Vamos lá. Quais são... Vamos lá. Quais são os próximos passos da... Pior que vai entrar em aspectos... E por isso que eu falei que eu não sei. Perguntar sobre a conexão pagã. Qual seria o futuro Quais serão os próximos passos? Pronto. Da conexão pagã. Já pensou? Acontecerá um homicídio, uma das pessoas será... Falta um E aí, hein? Eu já ligo para É o Vanessa colchão agora, pagã. reclamando. Colchão vai Colchão pagão. Vamos lá. Se filiará ao Ortobon. Então, agora, para quem está escutando aí no podcast, o ChatGPT está sorteando vários oráculos diferentes. Búzios, baralho cigano, runa, tarô, I Ching, e vai fazer uma interpretação geral deles. Vou pegar isso depois e levar para a Aí reunião. precisa ser o Ivan que tem que Vanessa. ler com uma voz mística. De oráculos. Cid Moreira. Continue girando. Continua gerando. Continua Tá. gerando. Não, é que eu ia perguntar quem de nós aqui tem a voz mística de oráculo? Bárbara, Robson. Eu acho que a Bárbara também daria uma voz Bárbara mística também de tem, oráculo, né? viu, velho? Pronto, agora pode não, ler, vai. Nossa. Não precisa ler a tabela, lê só embaixo. Tá, vocês Embaixo não... vai repetir o que está na tabela. Tá, agora irei combinar os elementos dos diferentes oráculos para responder a sua pergunta sobre os próximos passos da o Yoda? conexão pagã. Aqui está a tabela com resultados que ninguém queria que eu lisse. I Ching, hexagrama 32, Heng, duração. Tarô, carta 3 de espadas, dor e desapontamento. Ish, Tonalarmat, signo, Malinali, grande grama. Geomancia, figura, cauda do dragão. Runas, rune, Elwas, cavalo. Baralho cigano, carta, o coração. Búzios, Udu, Odi, oportunidade. Aqui está uma interpretação sintética dos resultados. Os próximos passos do canal Conexão Pagã podem envolver um período de duração e perseverança. I Ching, hexagrama 32, acompanhados de dor e desapontamento. Tarô, 3 de espadas, o signo do Tonalamat, Malinali, grande grama, pode indicar a necessidade de adaptação e flexibilidade ao longo desse caminho. A figura da geomancia, cauda de dragão, sugere a importância de lidar com questões do passado que podem estar afetando o seu presente. A runa Elwas, cavalo, aponta para a necessidade de parcerias e colaboração para avançar. A carta do baralho cigano, o coração, sugere que os próximos passos devem ser guiados pelo amor e pela paixão, pelo que é realizado no canal. O dos búzios, ou de oportunidade, indica que haverá chances valiosas e momentos propícios para o crescimento e sucesso. Analisando as diferenças e pontos em comum entre os oráculos, podemos observar que cada um traz elementos distintos para a interpretação. Enquanto I Ching destaca a ideia de duração e perseverança, o tarô enfatiza a presença da dor e desapontamento. O Tonalamat e os búzios trazem signos e odus que representam a oportunidade e a necessidade de adaptação, respectivamente. A geomancia e as runas apontam para a importância de lidar com questões do passado
e a busca por parcerias, enquanto o baralho cigano destaca o papel do amor e da paixão no caminho adiante. Uma metáfora para essa situação pode ser de uma trilha em meio a uma floresta densa e desafiadora. Nos próximos passos do canal Conexão Pagã podem ser semelhantes a essa jornada, exigindo resistência e persistência diante das dificuldades, duração, ao mesmo tempo em que lidam com a dor, o desapontamento que podem surgir. 3 espadas. É importante adaptar-se às mudanças do ambiente. Malinali, enfrentar questões não resolvidas do passado. Cauda de dragão, e buscar parcerias e colaborações. Elwas, no coração dessa jornada, o amor, a paixão, o trabalho realizado no canal serão fundamentais. O coração, no entanto, existirão oportunidades favoráveis que podem ser aproveitadas. Odi, agora proponho uma nova pergunta relacionada ao tema. Como posso fortalecer a conexão espiritual com a minha prática pagã? Se desejar, posso responder a essa nova pergunta. André, você deseja? Proativo, hein? Por Esse apenas prompt, ele R$80. Esse prompt ele foi criado para deixar você preso nele. Então ele vai propor novas perguntas para você desenvolvendo o tema você mesmo, chegando às suas novas interpretações. Então sempre termina com uma nova pergunta. Aí você entra em outra interpretação. Isso. E aí, Bárbara? Ele falou, e não disse nada, né? E é por isso que eu tenho tranquilidade ao afirmar que nenhuma inteligência artificial que pelos limites que eu consigo imaginar, substituirá o trabalho oracular. Porque ler símbolos é muito subjetivo, né? A gente entra em outros campos, a gente entra em outros níveis de linguagem, a gente entra em outros níveis de interação. Então, por mais que o ChatGPT consiga consultar todos os livros que existem sobre os oráculos e juntar algumas palavras-chave ali, a grande riqueza da interpretação oracular, que é o fator humano, que é o fator criativo, que é a costura de narrativas, que é a interação com o consulente para enriquecer essas narrativas, nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de fazer isso. Empatia, exatamente. Então, assim, hoje a gente tem inteligências artificiais muito interessantes, mas eu acho que o grande lance quando se trata de oráculo é você ser capaz de interpretar e utilizar a tecnologia apenas como um sorteador. Isso daí eu acho muito legal. A gente tem diversos sites que fazem isso, eu uso. Então você tá na rua, tá sem baralho, quer saber alguma coisa, sorteia lá e você interpreta. Porque essas interpretações automáticas são péssimas. Eu vejo de outra forma. Eu vejo que essa interpretação automática não é a interpretação em si. A interpretação real vai ser da pessoa que está lendo a interpretação automática. É como se fosse uma interpretação de um segundo nível, entendeu? Ele lê tudo, descreve eu concordo com o Thiago. Ele é uma interpretação de um tarólogo que acabou de comprar o livro do tarô hermético. Isso, abriu, leu e tirou as cartas e está consultando e juntou os significados todos. E junta tudo num negócio só. Então ele está no nível 1. E aí, para passar para o nível 2, como a Bárbara falou, aí vai anos para o cara ter essa... Por isso que eu pedi para ele fazer uma descrição e depois uma metáfora, porque talvez com esses 2 ingredientes a pessoa consiga imaginar alguma coisa. Mas sem a pessoa não acontece nada. Mas eu acho que o que a Bárbara quis dizer também é que vai sempre precisar de um elemento humano, né? Porque... Sim. Quando eu fiz essa pergunta associando tarô com o ChatGPT, dizendo que será que é um oráculo? Então, eu acho que para se transformar num oráculo precisa da interação humana. É lógico que vai ter a interação humana, mas ele por si só, eu acho que não dá para ser entendido como um oráculo, porque para você chegar nisso que a gente chegou aqui agora, precisou o Thiago fazer essa pergunta super elaborada, e para você interpretar isso, você vai ter que ter alguém que entenda desses símbolos minimamente para poder começar a interpretar. Então, acho que, no final das contas, ele pegou tudo que está na internet até 2021, se não me engano, e achou, né? Achou as informações enciclopedicamente falando, né? Talvez no sentido mais robótico do termo, assim, mais automatizado do termo. Mas, assim, mesmo enciclopédias tem também uma parte subjetiva humana que vai ter uma opinião aqui e ali que vai ser diferente disso daí. Uhum. Mas eu acho que você tem que considerar o elemento humano, senão senão a gente não vai ser muito diferente de um robô, no final das contas. Mas também você pode falar isso para o tarô também. O tarô sozinho não é um oráculo. O ChatGPT é um instrumento oracular, né? Sim. O oráculo somos nós.
É a pessoa. Não, né? é porque eu acho que como o tarô são símbolos, arquétipos e tal, eu acho que sim, também. É lógico, o tarô você só com as cartas, elas só não vão nem falar, né? Eles nem falam, nem escrevem, mas eu acho que basicamente é isso mesmo que você falou aí, né? A diferença é que as cartas já têm ali toda uma simbologia, né, de muito tempo, que também o chat GPT não deixa de ser isso daí também. Se ele tivesse imagens, né, ele poderia também criar o seu próprio tarô e tal, né? Eu até estava tentando É a fazer isso com bibliomancia, né? O que a gente pode pegar qualquer verdade. livro, abrir e dali retirar uma imagem. Vai da capacidade aí de novo. Quem que é o oráculo? Quem está É a interpretando, pessoa. no fim das contas, que é a sua capacidade intelectual, de repertório, emocional, simbólica, energética, de transformar aquilo que você está tendo contato em uma mensagem oracular inteligível para quem está ouvindo ou para você mesmo. Então, no fim das contas, é a sua capacidade interpretativa e criativa. E aí, de novo, a gente volta para o meu ponto. É o fator que é intrinsecamente humano. Eu vou dar um Eu exemplo concordo. só para vocês terem ideia. E falta também a intuição, né? Tinha um caso que aconteceu um tempão que a Pri me contou. Ela estava tirando o tarô, a mulher estava com um monte de problemas. Aí ela falou: tudo bem, deixa eu tirar uma carta para começar. Daí ela virou, tirou a justiça. Ela parou, deu uma respirada, virou e falou assim: seu ex-marido está te processando, né? E a mulher quase caiu de costas do lado de lá. Então, tipo, como é que você canaliza toda essa conexão com o cosmos, né? O ChatGPT nunca vai chegar Nunca. nessa conexão com o SAG, né? Mas como a Bárbara falou, como ferramenta, eu acho que é um negócio assim maravilhoso, né? Agora precisa aprender a usar. Eu E mesmo proponho que aprender a o usar, pessoal que levantou a mão fale. mesmo aprendendo a usar, é interessante você pesquisar outras coisas, porque a gente pega, por exemplo, dentro da pergunta do André, o primeiro oráculo que ele utilizou foi o Idim, e saiu o hexagrama 32, o Rend, que é a duração, né? Aí, para quem tem o hexagrama de cabeça, ele é o trovão em cima e o vento embaixo, né? E aí, por isso, ele vai falar sobre movimento. É um movimento que é constante, vai ter uma série de coisas. Ele vai ter o lago no meio, vai ter o céu no meio também. Então, tem várias questões que a gente vai encontrar ali. Mas o IDIM, ele vai te dar um contexto. Ele vai falar, olha, existe nesse momento um contexto de duração, que pode se prolongar. Mas, para isso, e aí ele coloca uma condição que o chat não coloca quando ele interpreta o IDIM. Então, ele foge ainda um pouco. Eu voltaria um pouco naquilo que o Marcelo comentou, que ele é alguém que está começando agora e ele lê e pega o livro de Cabala Hermética e de Tarô Hermético do Del Deb e vai fazendo a correlação. Eu acho que nem essa correlação ele está conseguindo fazer ainda. Talvez daqui a pouco ele consiga fazer. Porque, por exemplo, no caso do Idim especificamente, você tem essa condição, que ele vai vir, o homem superior permanece firme e não altera o seu rumo, né? Ele vai te dar esse caminho, no sentido. Você vai, ou seja, respondendo a pergunta do André pelo Itim de maneira resumida, os ventos são auspiciosos para você, desde que você continue se conectando com aquilo que é sagrado e siga neste caminho. Porque se você sair deste caminho, não tem duração. Porque existe o caminho no qual vocês estão na conexão pagã, você e a Vanessa, e aí teria isso, segundo o hexagrama que saiu ali dentro. Mas ele não aponta essa ressalva. E nem o Sting sozinho apontaria. Precisa de um Paulo Jacobina para explicar para a gente. Então a gente fala que, voltando, né, o fator humano ele é essencial, né? Senão as informações elas ficam jogadas, elas são feitas, a leitura é feita de uma forma muito fria, né? A pergunta está relacionada ao meu contexto. Então, assim que terminaram de ler, eu falei, cara, isso é fantástico, porque assim, cada ponto eu fui relacionando a uma questão. É você que estava fazendo todas as conexões. Exatamente. Para mim, aqui é uma maquinária, né? Eu já estava fazendo essas conexões. Mas é uma leitura muito rasa, como o Paulo fez. Se você for pegar, fazer uma interpretação simbólica, tem todo um contexto que talvez o ChatGPT ainda não consiga alcançar, né? No momento em que conseguir chegar a esse nível, talvez a gente nem esteja aqui, não sei, a velocidade do negócio está sinistra, mas eu ainda acredito que o fator humano é importante, mas para uma leitura rasa, para quem recebe, ela supre algumas coisas. Você consegue fazer essas conexões, mas ainda assim de forma muito rasa, mas bem interessante. Eu acho que
para uso magístico, para o mago, já que tem que ter o fator humano, então o mago pode utilizar a seu favor, porque é a ferramenta que ele vai subir e vai escalar. Ele que vai fazer a interpretação. Mas aí entra no que a Bárbara falou, né? É somente uma ferramenta. Quem vai fazer a Uma interpretação, ferramenta, você igual é o oráculo. qualquer outra coisa. Ó, o Robson quer falar, depois eu vou comentar uma coisa. Robson. Eu quero? Tava levantada a mão aí. Assim. Assim, eu particularmente detestei a mistura de oráculos. Eu preferia que ele trabalhasse melhor em cima de um só do que ficasse misturando tantos oráculos diferentes para obter... Você, o tradicionalista, detestou isso? Que surpresa! Desculpa. Mas eu acredito que com o desenvolvimento das inteligências artificiais, desde o princípio, que a gente viu em pouco tempo um salto muito grande dentro desse desenvolvimento, eu acredito que não em muito tempo as respostas tendem a melhorar muito. O ChatGPT já tem sido muito criticado abertamente pelos seus erros em pesquisa, porque, na verdade, ele é um grande aglomerado de conhecimento da internet e nós sabemos que tem muita coisa errada na internet em si. Então, assim, eu acredito que em não muito tempo vamos ter uma ferramenta muito melhor. É uma ferramenta satisfatória a nível oracular? Claro, se você considerar o que todo mundo aqui já falou, que quem interpreta é o ser humano, né? Mas, realmente, assim, é surpreendente o que essa ferramenta nos apresenta hoje, né? A termo de ferramenta oracular. Poderia substituir muito bem um deck de tarô Poderia muito bem substituir as moedas e as varetas? Poderia. Então, só de obter essa questão já é muito válido. Então, eu acredito que em não muito tempo nós vamos estar vendo o ChatGPT com prompt como esse, trazendo respostas muito, muito melhores. Então, eu aposto que o futuro oracular realmente não vai usar muito do analógico. Claro, sempre vai ter, né? Nós não temos por que abandonar, mas é surpreendente, é bem surpreendente. Agora eu queria ver a opinião de alguém que joga búzios daquele Odi ali. Essa é a verdade, né? Porque a gente está acreditando, né, no que ele colocou. O certo era a gente verificar se cada uma dessas coisas bate. Olha, Exato. O Robson está falando isso, minha cabeça foi só borbulhando aqui, porque era só para falar o Paulo assim. Pegou a Thiago, referência do Xing, né? Thiago, faça uma matéria mas sobre assim, cada até o 3 de oráculo. espadas, Robson. O 3 de espadas, tipo, na escola francesa seria outra coisa. Então, tipo, essa resposta é de escola inglesa. Entende? Então, assim, eu acho interessante, mas é o que o Paulo falou sobre o Xing. Ele colocou a questão do Xing e eu peguei o Xing para conferir. Por quê? Porque, sinceramente, eu não confio ainda no ChatGPT. Não é para confiar. Essa acho que é a principal lição, gente. Não dá para confiar. Depois de teste, vocês digitam assim, quem é Marcelo Deldébio? Aí você vai ver os... Deixa eu só comentar uma coisa que uma pessoa colocou nos comentários lá do Morte Súbita quando eu te postou esse artigo. Ele perguntou assim, pode. Ele perguntou assim, será que um dia a inteligência artificial vai conseguir fazer arte? Essa é uma pergunta interessante, acho que até o Ivan vai querer comentar. Mas a resposta que eu dei para ele na hora foi assim, se um robô pintar um quadro na floresta e ninguém nunca olhar para esse quadro, é arte? Eu acho que tem isso aí. Se não ter o toque do ser humano, fica complicado. Eu acho que o chat Gepeto, né? Ele criou um boneco de madeira, mas para virar um menino de verdade precisa da fada azul. Fantástico. E a arte não é só uma questão técnica, né? A arte é também uma leitura de mundo, né? É o ser humano, é o artista em contato com o mundo em que ele vive e criando, recriando e refletindo o tempo inteiro esse mundo que ele está ali diante. E uma das coisas também que eu achei interessante, já fiquei analisando a escrita dele, falando em técnica, né? É que eu não notei, apesar de ser uma coisa tão calculadinha, né? O ChatGPT ainda não faz verso metrificado, não. Ele faz só aquelas frasezinhas ali. Faz até aquela frase que quando você lê fica bonitinho de ouvir, mas ele nunca conseguirá fazer, por exemplo, uma elaboração poética à la Vinícius. Sei lá, meu tempo é quando. Ele não vai fugir das regrinhas gramaticais de uma frasezinha
tradicional. Ele não vai Será conseguir que ter essa se nós... abstração de fazer, porque essa abstração está além da letra. Aí ela está aí já no âmbito em que é o poeta, a subjetividade humana, acessando uma coisa que não é objetiva. Inclusive, por não ser objetiva, é que uma pessoa que lê um poema pode absorver uma coisa que sequer o poeta passou perto de imaginar aquilo ali. E não é uma leitura errada ou certa, não é como você lê um texto jurídico que você vai ter isso aqui é certo, isso aqui é errado. O poema, ele tem leituras cabíveis e leituras também, porque você também não pode olhar um poema de Vinícius e dizer que está falando de Bob Esponja, né? Existem leituras boas e leituras ruins, interpretações boas e interpretações ruins, como inclusive é um conceito bem comum, né, nesse ramo da hermenêutica atual. Focar na interpretação e não numa busca por verdade factual. E te falar, André, que nem texto jurídico dá para você ler e ter uma verdade objetiva ali. Pois é, né? A gente fala assim, né? Porque pressupõe-se, né, aquela linguagem, né? Pressupõe-se aquela linguagem acessível, mas o mais legal é isso, a hermenêutica jurídica ali, meu amigo. Cabe de tudo. Galerinha, esse episódio vai dar muito pano para manga, a gente vai fazer as partes 2 e 3. Eu vou chamar as considerações finais, porque a gente está aí com 1h30. Então, eu vou de trás para frente. Então, André, considerações finais. Gente, é assustador, assim, eu estou chegando agora nesse movimento de inteligência artificial, é assustador e, ao mesmo tempo, absurdamente sedutor as oportunidades e as possibilidades que esse caminho está apresentando. Então, enquanto a bruxaria não é substituída pelo ChatGPT, enquanto a gente não consegue, de fato, né, substituir o emocional e o instintivo, eu convido você para conhecer a Conexão Pagã todas as segundas-feiras às 21 horas no YouTube ou no @Conexão Pagã, que não está escrito aqui porque eu fiquei mutado e eu coloquei Enjoy the Silence. Beijo para vocês. Até a próxima. Robson Belli, considerações finais. Bom, eu acho a inteligência artificial sensacional, é uma ferramenta fantástica. Eu conto com o aprimoramento dessas ferramentas, tanto hoje a gente falou do ChatGPT, mas tem Midjourney, tem várias outras ferramentas que estão nascendo e que são tão interessantes quanto o ChatGPT. Eu acredito que nas próximas lives a gente vai poder falar um pouco sobre outras ferramentas e apresentar alguns exemplos, né, como, por exemplo, imagens do Midjourney, né, que são lindíssimas, muitas delas. Então, mas, assim, eu acho sensacional. Fui chamado de tradicionalista pelo meu companheiro aqui, Thiago, mas eu sou o tradicionalista que olha para o futuro e aprecia o que o futuro apresenta também. Então, quem quer conhecer o Enoquiano, enoquiano.com.br, entra lá, quase todo mundo é bem-vindo, e a gente costuma dizer que quem está dentro também não tem garantia de ficar, porque nós executamos banimento todo dia. Então... É o contrário do Hotel Califórnia. Bárbara Knox, considerações finais. Então, eu acho que o ChatGPT apresenta para a gente um convite e uma denúncia, né? A denúncia é do quanto que a gente está perdido no mundo em relação a quais são as nossas prioridades, o que a gente valoriza e o que a gente deve valorizar, o que é importante e o que não é, né? Se os direitos autorais são relevantes ou não, se dar os créditos a quem teve aquelas ideias é importante ou não. Então, esses são questionamentos que o ChatGPT veio esfregar na nossa cara e que a gente precisa tirar conclusões sobre isso o quanto antes, porque senão a tecnologia vai engolir a gente e ao invés da gente estar curtindo na praia enquanto a inteligência artificial trabalha, vai ser o contrário, né? Como agora que é ela que está criando arte e fazendo música, enquanto a gente está trabalhando aí o dia inteiro, sofrendo de sol a sol, sendo explorado no neoliberalismo. O convite é justamente que a gente recupere a nossa essência humana. Então, eu genuinamente acredito que não temos o que temer se estivermos cultivando e valorizando aquilo que faz de nós o que somos, né? A coisa fantástica que é ser humano, que é a criatividade, que é a empatia, que é a intuição, que é
essa capacidade de tecer coisas, relações, diálogos. Então, o convite é esse. A inteligência artificial não consegue fazer isso. Então, a gente tem que voltar a olhar para isso, porque é isso que é verdadeiramente humano. E dentro da magia, é uma ferramenta muito útil, desde que você entenda que ela é uma ferramenta inicial, que ela é uma ferramenta quando você está no zero, e que quando você sai do zero, você precisa criar suas asas e fazer a sua criatividade e o seu intelecto funcionarem, né? Agora, enquanto telemita, obviamente, eu sou uma pessoa sempre aberta ao que é novo, sempre pensando pela lógica do novo Aeon e de como a gente vai utilizar essas ferramentas para ajudar cada vez mais pessoas a se descobrirem as estrelas que elas são. Então, se vocês têm interesse em Telema e nesse olhar do mundo, entre em contato comigo. Eu tenho diversos trabalhos, Círculo de Mulheres, faço parte do Santuário de Babylon, então entra no meu site que está tudo lá. Rafa Reis, considerações finais. Bem, eu estou no meio da escrita de um livro, 10 anos depois do Ad Infinitum, um livro realmente original, e a capa do livro foi gerada no Midjourney com algumas outras ferramentas. Então, é lógico que eu dou valor para essas ferramentas, né? Mas, ao mesmo tempo, faz uns anos atrás eu traduzi e li também um conto do John Galsworthy, que é um novelista inglês, já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que chama Felicity, eu traduzi como Ventura, e logo no começo ele fala uma frase que eu nunca esqueci, que é assim: as palavras são cascas de sentimento. Então, acho que isso vale para o ChatGPT também, resume tudo que a gente estava falando aqui. Quer dizer, você tem lá uma tiragem de tarô ou de outros oráculos e vai sair ali palavras, mas é o sentimento do oraculista, é o sentimento de quem está fazendo as perguntas, recebendo respostas, que vai contar no final das contas, né? As palavras vão ser só as cascas e a essência dessa coisa toda que está na arte mesmo, né? Com A maiúsculo, acho que nunca vai ser abarcada totalmente pelo ChatGPT ou por qualquer outro tipo de texto, livro, o que é que seja. Eu acho que é a experiência ali, no final das contas, é que conta, e o ChatGPT, como ferramenta, ele vai ajudar muito nessa experiência, vai facilitar muito a experiência para que ela corra. Mas ele não é a experiência, ele é só a casca da experiência. Frater Rael, considerações finais. É isso aí, galera. Que episódio, hein? Que episódio. Gostei demais de participar com vocês hoje. Recomendo a essa galera também que, além de experimentar as novas tecnologias, é interessante a gente recorrer às antigas também, né? Então, introduza a arte na sua vida, mergulhe na poesia, leia um poema por dia, busque, enfim. Hoje a gente tem informação de monte na internet, né? Então, procure poesia, leia, se aproxime desse tipo de linguagem, absorva esse tipo de linguagem, e não apenas no texto, né? Porque eu acho que você vai encontrar poesia numa flor que você vai encontrar pelo caminho, você vai encontrar poesia ao olhar o céu. Termina essa live, vai olhar o céu, vai curtir essa vida que pulsa além dessas tecnologias, além dessas paredes virtuais que a gente encontra pelo nosso caminho. E quem quiser me seguir, coloca lá Frater Rael. Não tenho a pretensão de te oferecer essa poesia diária, mas você vai encontrar algumas lá de vez em quando. Então, um grande abraço. Até a próxima. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, eu acho que uma coisa que ficou claro aqui nesse debate todo é que o chat GPT, assim como outras ferramentas, nada mais é do que uma ferramenta. É uma coisa para você entrar em contato e interagir com a sua realidade existencial. Mas para você conseguir fazer isso de qualquer forma, é necessário que, você domine pelo menos o seu idioma. E quando eu falo dominar o seu idioma, não é falar com métrica, não é falar necessariamente nesse sentido, mas é você compreender o que realmente está sendo dito e como você está se expressando. Porque falar é a sua ferramenta de interação com o mundo existencial. Para isso, você precisa se conhecer, você precisa conhecer o significado das coisas, e como o Ivan muito bem disse, e o Raf também comentou, você precisa colocar emoções nessas cascas que são as palavras, que são essas maneiras de expressar. Então, você precisa entrar em contato com você mesmo. E uma forma de você entrar em contato com você mesmo é aprendendo a prática filosófica com Pedra de Afiar. youtube.com/Pedra de Afiar. A gente tem vários vídeos lá que vão te ajudar a aprender conceitos, aprender a olhar para si mesmo e aprender a olhar para si mesmo no contexto da realidade no qual você se encontra. Te espero lá. Até a próxima.
Rodrigo Lutarque, considerações finais. Tem tanta coisa para falar desse negócio de inteligência artificial e o Átila Yamarino fez um vídeo assim sobre os perigos da inteligência artificial que vai explicar muito melhor. Literalmente, Bárbara, o trem da inteligência artificial. Se você não tomar cuidado, o trem vai te passar por cima de você. E ele levanta algumas questões que aqui ninguém levantou e que eu também não fazia a menor ideia. Estamos vivendo um ponto de inflexão da história humana. Isso é fato. E isso é o que me deixa empolgado. Eu jamais imaginei que estaria vivendo um ponto de inflexão da história humana. Agora, isso vai ser bom ou isso vai ser ruim? Eu já não sei. Você pode pegar aí eu acho que ele citou no vídeo dele o telégrafo, que foi uma coisa muito fantástica na história. Todo mundo começou a utilizar, se não me engano, acho que essa é a invenção. E a outra foi a radiação. Quando foi desenvolvida, ninguém sabia dos perigos da radiação. Eles estavam pintando os números dos relógios com radiação para poder brilhar no escuro. E sabe como que eles descobriram que a radiação começou a fazer mal nas pessoas? Porque as mulheres que pintavam com tinta radioativa os números, elas passavam pincel na boca para poder pintar. Elas começaram a ter queda de dente, elas começaram a ter leucemia, câncer, todo tipo de coisa. Então, eles começaram a ver o perigo que é. No vídeo dele, ele faz essa comparação. A gente ainda não sabe se a inteligência artificial vai ser uma invenção boa ou uma invenção ruim. E não sabe como que a gente vai tratar essa invenção. Esse é o verdadeiro medo. A gente não faz a menor ideia do que está por vir. E uma coisa que ele citou é que a gente já vive no meio de inteligência artificial que a gente chama de algoritmo. A pessoa fica lá no Instagram ou Facebook ou nas redes sociais mostrando o que gosta e você só vai receber aquilo, você vai viver numa bolha. A inteligência artificial no futuro, ele cita, e eu acredito nisso, vai começar a definir a cultura. E quem é que vai definir o que a inteligência artificial vai definir? É quem criou a inteligência artificial e quem está usando a inteligência artificial para ganhar dinheiro. Então, esses aspectos filosóficos da inteligência artificial, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo do Átila Yamarino sobre os perigos da inteligência artificial, que é fantástico e é de ter medo do que está por vir, porque eu, Rodrigo, não confio no ser humano. Mas é algo maravilhoso, é uma ferramenta fantástica, explodiu a minha cabeça, facilita o aprendizado, encurta a curva de aprendizado e tem muitas possibilidades. E para vocês que querem um pouco explodir a cabeça, catarse.me/TDC. Isso aqui é de explodir a cabeça, gente. Textos que não foram feitos por inteligência artificial. Um material físico que você pode pegar com a mão. Você pode apreciar, independente se tem energia ou não, você consegue ler. Isso vai ficar cada vez mais raro. Participar do Catarse, você garante que vai receber isso aqui. Vai estar dentro de grupos de pessoas que pensam fora da curva e não estão sendo escravo de algoritmo ou de inteligência artificial. Estão lendo as coisas que estão acontecendo e pensando. catarse.me/TDC. Salve sua vida. Grande, Rodrigo. Tiago Tomassauskas, suas considerações finais. Eu queria, primeiro, antes de você falar, eu vou te agradecer. Eu vou falar e depois você termina. Que eu te agradecer por ter feito todas essas perguntas
pela gente, né? Tudo que você quis saber de magia, mas não tinha cérebro para perguntar, e aí o Thiago foi lá e teve o cérebro e fez as perguntas certas. Então, em primeiro lugar, brigadão por tudo isso. E aí eu vou perguntar se tem chat GPT no Morte Súbita. Agora tem, né? O que eu vou falar depois de tudo que vocês falaram, né? Fica até difícil, mas acho que um resumo pode ser que a inteligência artificial ela não é páreo para nossa estupidez. Então, como eu estava dizendo, o chat GPT é uma ferramenta mercurial, né? Foi o que a Berta falou no começo. Ele vai lidar com dados brutos, com símbolos, mas dados e informação são coisas diferentes. Os dados é o que o Ralph tinha dito, é aquela casca. Informação são os dados humanizados, né? Uma interpretação com significado. Isso o GPT não faz. Então, acho que a dica é não acredite em tudo que lê. Isso vale não só para o GPT, mas também para livro, para YouTube, para tudo que a gente tem por aí já. Olhe desconfiando. Bom, para quem gostou do artigo, é só entrar lá no mortesubita.net, buscar ChatGPT, que vai encontrar esses e outros prompts que a gente vai discutir em outras oportunidades. E para quem quiser apoiar o Morte Súbita, é catarse.me/mortesúbita. Obrigado a todo mundo. Valeu, galerinha. E para quem acompanhou a gente até aqui, então não esquece, dá like no canal, sininho e ativa a inscrição, porque pela inteligência artificial o YouTube decide que ele só gosta de divulgar programas que tenham 10 minutos com dancinhas, e quando a gente fica 2 horas falando de coisas profundas, é mais difícil deles divulgarem, então a gente depende aí do boca a boca. Então dá uma olhada. Esse é o episódio 428 ou 29, então tem muita entrevista, muito comentário, muita coisa legal aí para ver. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.